atualizar para vocês uma notícia bastante triste que chega do mundo dos esportes, né? Sobretudo do futebol. Jairo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Renan. Bom dia para todos que estão conosco. A gente está trazendo a informação que acabou de ser confirmada da morte do atacante da seleção portuguesa e também do Liverpool, o Diogo Jota, de 28 anos. O jogador estava num carro na Espanha, acompanhado de seu irmão, um também jogador de futebol chamado André Silva, de 26 anos. Este aqui, para quem não conhece, é o jogador do Liverpool, tá? Que morreu neste acidente nesta manhã, lá na região de Zamora, na Espanha. Eu tenho até aqui uma projeção aproximada do mapa também da região onde aconteceu esse acidente, daqui a pouco a gente vai mostrar. A gente estava vendo a foto desse atleta, né, que tem só pela seleção portuguesa 50 convocações. Veja só, estou aqui com a tela, foi justamente nessa região aqui de Palácios de Sanabria, nesta pista inclusive aqui, a A2, onde aconteceu o acidente com um veículo. A gente ainda está na expectativa de confirmar como é que aconteceu esse acidente no local. A informação que eu tenho é que o Corpo de Bombeiros da região de Sanabria, isso aqui fica a cerca de 250 quilômetros de Madrid, capital da Espanha, confirmou, sim, que aconteceu o acidente com duas vítimas fatais, uma de 28 e outra de 26, portanto, o jogador e seu irmão, nesta manhã, e que o veículo no local pegou fogo após o acidente. As características de como isso aconteceu ainda não foram confirmadas, né? Mas que as chamas se espalharam, inclusive, pela vegetação local. Como a gente vê, aqui é um município pequeno, né, de Palácios de Sanabria, e tem muita vegetação ao longo da estrada, o que provavelmente é isso que faz parte do relato do Corpo de Bombeiros dessa região de Sanabria, aqui, inclusive, lá na Espanha. Tem um nome, né? Autovia de las Rías Bajas. Então, as informações ainda são preliminares no sentido de onde ele estava se deslocando, né? Para onde ele estava indo, mas enfim, o que a gente tem de confirmação, portanto, é que o jogador português, Diogo Jota, sim, 28 anos, além do irmão André Silva, também jogador do Penafiel, né? Exato, do time de Portugal, de 26 anos, ambos são as vítimas fatais desse acidente. Ambos são as vítimas fatais deste acidente. A gente traz aqui algumas curiosidades a respeito, inclusive, desse jogador, mas antes, nós temos a manifestação já da seleção portuguesa de futebol, tá? Que por meio de seu perfil em rede social se manifestou a respeito da morte do acidente. A gente vai trazer aqui para você ver o que foi publicado pela seleção portuguesa no momento de lamento, justamente, a respeito da morte do atleta nas redes sociais. Veja só, a entidade escreveu o seguinte, abre aspas, muito mais do que fantástico jogador, com quase 50 convocações pela seleção, o Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade. A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à UEFA, que é a responsável pela gerência do futebol na Europa, né, 1 minuto de silêncio nesta quinta-feira, antes das partidas da nossa seleção com a Espanha, no Europeu Feminino. Lá está rolando a competição agora do feminino em toda a Europa. Nós temos, portanto, esta manifestação. Tem mais repercussão, quero trazer aqui Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, que também se manifestou a respeito da morte do jogador, abre aspas. A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal e do seu irmão, inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional. Quero trazer mais uma notícia que é trágica também nessa história, Renan. O Diogo Jota se casou recentemente, no dia 22 de junho, portanto, há 12 dias atrás. Casou-se com alguém que ele já tinha um relacionamento há um certo tempo. Ele é pai de 3 filhos pequenos. A esposa dele chama Ruth Cardoso. Eles publicaram recentemente a foto, portanto, na igreja. A gente está vendo aí o momento dessa publicação dessa foto, né? E lá ele escreve, ó, 22 de junho de 2025, a data da celebração. Sim, para sempre. Embaixo, claro, a gente já vê a manifestação de diversos torcedores. Era um atleta bastante querido pelos portugueses e também pelo Liverpool, time onde ele conquistou uma série, inclusive, de títulos, onde ele chegou já
na temporada de 2020 e desde então estava defendendo o gigante inglês, né? Lá ele foi campeão, inclusive, do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e 2 Copas da Liga. Antes disso, ele atuou também no Wolverhampton, outro time da Inglaterra, e também se destacou nas temporadas de 2016 e 2018 do Atlético de Madrid, na Espanha. A princípio, que a gente está tentando apurar essa informação é se ele estava regressando para a Inglaterra, porque o que acontece? É um período de intertemporada do futebol internacional e os jogadores estão de férias. Então, é aquele período de descanso, mas já se aproximando a reapresentação para o início da temporada de 2025-2026.